Olá, meu amigo, minha amiga, chegamos à nossa terceira aula dentro deste assunto tão fascinante que é o assunto relacionado ao contrato social, mais especificamente tratando aqui das cláusulas obrigatórias do contrato social. Nesse tema, nós estamos analisando algumas dessas cláusulas, né? Começamos lá pelo preâmbulo, passamos pela questão da regência supletiva, um assunto específico para as limitadas, e vamos falar agora, né, do nome empresarial. Talvez a primeira cláusula efetivamente presente dentro de um contrato, já que o preâmbulo não é propriamente uma cláusula, né, mas vale sempre a pena conhecermos aí as especificidades de um preâmbulo, né, mas agora então entrando efetivamente na primeira cláusula de um contrato destinado a qualquer sociedade contratual, que é o nome empresarial. Bom, antes de mais nada, né, o que é um nome empresarial? É muito comum as pessoas confundirem, né, o nome empresarial com marca, nome fantasia, né? O que vem a ser o nome empresarial? O nome empresarial, senhores, é o elemento identificador do empresário, né? É pelo nome empresarial que o empresário ou a sociedade empresária é identificado. Então, por exemplo, quando o empresário vai celebrar um contrato, né, lá na sua qualificação, ele vai indicar o seu nome empresarial. Quando, evidentemente, um empresário, né, ou uma sociedade empresária contrata um colaborador, lá na CTPS desse colaborador, constará como empregador, né, o empresário ou a sociedade empresária, e a indicação estará lá com o seu nome empresarial. Da mesma forma, quando uma ação judicial é ajuizada por este empresário, na sua qualificação nesta ação judicial, constará lá o seu nome empresarial. Então, o nome empresarial é o elemento que identifica o empresário e é, portanto, um atributo da sua personalidade. Por isso que nós dizemos que o nome empresarial ele não pode ser objeto de alienação. Ah, professor, não dá para vender o nome de uma sociedade? Não. Poxa, mas eu tenho lá um amigo, né, que saiu da sociedade, vendeu a sociedade para uma outra pessoa e outra pessoa ficou com o nome. Claro, isso pode, mas percebam, esse seu amigo, ele não era o titular do nome. O titular do nome empresarial era a sociedade empresária da qual ele participava. E ele, na verdade, transferiu as cotas que ele detinha para uma outra pessoa. A sociedade empresária, que é a titular do nome empresarial, permaneceu com o seu nome. Houve apenas uma mudança no quadro societário, em que o seu amigo deixou a sociedade como sócio e ingressou uma nova pessoa. E aí, então, essa nova pessoa, que ingressou na sociedade, né, passou a participar daquela sociedade que levava o nome, né, o mesmo nome que levava antes, quando o seu amigo integrava o quadro social. Então, isso é muito importante, né? Essa percepção de que o nome empresarial ele não pode ser objeto de alienação, isso é muito importante. Esse conceito de nome empresarial, ele nos ajuda bastante, né, a distanciarmos a ideia de nome de marca, né? O nome empresarial é diferente da marca, né? E uma das primeiras diferenças está justamente no fato de que o nome identifica o empresário, enquanto a marca vai identificar um produto ou um serviço deste empresário, né? Muitas vezes a marca ela é até uma parte do nome, mas o nome é uma coisa, a marca é outra. Vou dar um exemplo. Legale Educacional S.A. Este é o nome empresarial de uma pessoa jurídica, de uma sociedade empresária anônima, que tem por objeto a prestação de serviços de ensino na área de educação, né? Esse é o nome. Agora, Legale é a marca, né? Banco Itaú S.A. Esse é o nome empresarial, né? Agora, Itaú é a marca. Então, muitas vezes, a marca ela é uma parte do nome. Outras vezes, senhores, a marca não tem relação nenhuma, né, com o nome. Não guarda relação nenhuma com o nome. Eu posso ter lá uma sociedade, né, chamada Comete Indústria de Calçados Limitada, né, e o sapato produzido pela Comete Indústria de Sapatos Limitada é conhecido no mercado pela marca Chulé. Não porque ele dá chulé, né, no seu pé, mas porque a marca do calçado é Chulé, inclusive com X aí para afastar qualquer relação. Mas vejam, a marca vai identificar o produto, né? A marca é aquele sinal distintivo visualmente perceptível que vai servir para identificar aquele calçado, o produtor daquele calçado, né, e diferenciar aquele calçado de outros similares a ele, muitas vezes idênticos a ele, que estão sendo comercializados naquela loja. Então, a marca, na verdade, ela identifica o produto, né, ou o serviço,
Tá? Então essa é a ideia, o nome não. O nome identifica o empresário. Certo? Tudo bem? Então põe lá na tela pra gente. Vejam lá, o nome empresarial é o elemento identificador, né, do empresário, da sociedade empresária. Ele é, portanto, considerado um atributo da sua personalidade. Por essa razão, ele não pode ser transferido, ele não pode ser alienado. Agora, vejam, muitas vezes as pessoas perguntam, mas e a denominação, professor? E a razão social? Ora, denominação e razão social são espécies de nome empresarial. Então, tenham lá o nome empresarial como gênero, né, é o gênero, né, e como espécies de nome empresarial, eu tenho a denominação e a razão social. O que vem a ser a denominação e o que vem a ser a razão social? Em primeiro lugar, a denominação. O que é denominação? Que é, por sinal, até muito mais comum, muito mais usual. A denominação é a espécie de nome empresarial, né, então é a modalidade de nome empresarial formada por qualquer expressão linguística. Então a denominação ela vai ser construída, né, ela vai ser formada por qualquer expressão linguística. Pode ser o nome de um sócio? Pode, comete. Pode ser um elemento fantasia, né, tricolor, timão, né, triângulo azul? Pode. Né? Então a denominação ela é formada por qualquer expressão linguística, acompanhada, acrescida necessariamente da atividade explorada pela sociedade, da principal atividade exercida por aquela sociedade. Então, se eu quero que a minha sociedade adote a denominação e eu resolvo escolher para ela como elemento fantasia ou como uma expressão linguística o triângulo azul, né, eu tenho necessariamente que acrescer a essa expressão linguística a principal atividade que ela vai explorar. Então, digamos que a Triângulo Azul seja uma indústria de calçados. Então, Triângulo Azul, indústria de calçados. É assim que eu componho, é assim que eu estruturo a denominação. Então, a denominação é formada por qualquer expressão linguística, pode ser desde o nome civil de um sócio até um elemento fantasia, né? Sempre acrescido da principal atividade exercida pela sociedade. No caso de sociedade limitada, obrigatoriamente eu vou ter que inserir na denominação, no seu nome empresarial, a palavra limitada, ou a sua abreviação pela sigla LTDA. Tá? Então, Triângulo Azul, Indústria de Calçados Limitada. Se fosse uma sociedade anônima, necessariamente eu teria que indicar, né, e teria que inserir na denominação a expressão sociedade anônima, ou a sua sigla SA, ou teria que me valer da palavra companhia. Né? Então, Companhia Triângulo Azul. Né? Companhia Triângulo Azul de Indústria de Calçados. Assim como eu tenho Companhia Siderúrgica Nacional. Né? Então, a palavra companhia, ela torna na sociedade anônima desnecessária a utilização da expressão sociedade anônima ou de sua abreviação pela sigla SA. Legal? Tudo bem? Agora, o que vem a ser a razão social? Então, denominação, qualquer expressão linguística. E a razão social? A razão social é formada exclusivamente, apenas, pelo nome civil de um ou mais sócios. Por exemplo, Comete e Figueiredo, né, limitada. Comete e Maluf, limitada. Então, percebam aqui que para ser razão social, o nome empresarial tem que ser composto, tem que ser formado apenas pelo nome civil de um ou mais sócios que participem desta sociedade. Então, por exemplo, escritórios de advogados, né, sempre adotam a razão social. Né, então, sempre vão lá adotar a razão social. Comete e Figueiredo, Sociedade de Advogados, a razão social. Agora, as sociedades empresárias, em regra, elas acabam adotando a denominação. Tudo bem? Tá claro? Bom, e como é que eu protejo esse nome empresarial? Como se dá a proteção a esse nome empresarial? Proteção se dá com o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade, seja na junta comercial, se ela for uma sociedade empresária, seja no registro civil de pessoas jurídicas, se ela for uma sociedade simples. Por que isso? Porque se o nome é um atributo da personalidade, né, é somente a partir do momento que a sociedade adquire personalidade que ela, então, vai ter o seu nome protegido. E como é que uma sociedade adquire personalidade jurídica? Nós adquirimos com o nascimento.
Nós, ao nascermos com vida, adquirimos personalidade jurídica. Agora, e uma pessoa jurídica? E uma sociedade? Como é que ela adquire personalidade jurídica? Então, eu vou constituir lá uma sociedade limitada, né, com o professor Fábio Figueiredo, e aí, então, eu adoto como nome empresarial dessa minha sociedade Comete e Figueiredo Indústria de Calçados Limitada. Celebro o contrato social, assino o contrato, né, pronto. Ela adquiriu personalidade jurídica? Não. A sociedade ela foi constituída, mas enquanto este contrato não for levado a registro, enquanto este contrato não for arquivado na junta comercial, essa sociedade não terá adquirido personalidade jurídica. Então, é evidente que o seu nome ainda não gozará de proteção. O nome empresarial, portanto, ele só será protegido, né, com o arquivamento dos atos constitutivos dessa sociedade empresária na junta comercial. Por quê? Porque é a partir desse momento que ela adquirirá personalidade jurídica, e ao adquirir personalidade jurídica, então ela passa a gozar de todas as proteções advindas da sua personificação, né, dentre elas a proteção ao seu nome empresarial. Certo, senhores? Tudo bem? Bom, o último ponto aqui, que eu destaco aqui nesse primeiro PPT, é a questão da diferença entre nome empresarial e marca. Nós vimos uma primeira diferença no início dessa aula, quando eu disse para vocês que o nome identifica o empresário, né, e a marca identifica o produto ou o serviço, né, produzido por esse empresário. Mas não para por aí. Né? A proteção de um nome empresarial se dá com o arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na junta ou no registro civil de pessoas jurídicas. Já a proteção de uma marca se dá com o registro desse sinal perante o INPI, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E vejam só que interessante, esta proteção que o INPI confere a uma marca é uma proteção que abrange todo o território nacional. A partir do momento que a marca está registrada no INPI, a partir do momento, portanto, que eu passo a ser titular de um registro de marca, eu tenho essa marca protegida em todo o território. E ninguém mais poderá se valer da minha marca para o seu produto ou serviço. Por quê? Porque a proteção de uma marca é em âmbito federal. Já a proteção de um nome empresarial, em princípio, está limitada, está circunscrita, né, à unidade federativa, ao Estado, né, ou ao Distrito Federal, em que aquela sociedade teve seus atos arquivados. Por que isso? Porque a competência para a atuação de uma junta comercial, ela é restrita à unidade federativa de sua sede. Então, no caso da Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela vai ter competência para arquivar os atos constitutivos apenas, então somente, né, de sociedades empresárias que estejam sediadas em São Paulo. Né, seja na cidade de São Paulo, seja na cidade de Campinas, seja na cidade de Ribeirão Preto, né, mas apenas sociedades sediadas no Estado de São Paulo. Da mesma forma, lá na JUSERJ, no Rio de Janeiro, né, a competência da JUSERJ é arquivar atos constitutivos de sociedades sediadas no Estado do Rio de Janeiro, seja em Niterói, né, seja na cidade do Rio de Janeiro, né, seja em Petrópolis, mas apenas, né, no Estado do Rio de Janeiro. E, consequentemente, a proteção conferida ao nome, num primeiro momento, evidentemente, estará circunscrita, estará limitada a esta unidade federativa, né, em que a sociedade esteja sediada. É claro que é possível, né, expandir esta proteção, via de regra, sempre que a sociedade abrir uma filial em outra unidade federativa, né, a partir do momento que o ato constitutivo de abertura dessa filial é arquivado na junta comercial desta outra unidade federativa, o nome desta sociedade também passa a gozar de proteção nessa unidade federativa. Por exemplo, constituo lá a Comete Figueiredo Indústria de Sapatos Limitada, aqui na cidade de Campinas, interior de São Paulo. O contrato é levado a registro na junta, o nome empresarial Comete Figueiredo Indústria de Sapatos Limitada é protegido no estado de São Paulo. Aí nós desenvolvemos a marca Chulé para os nossos calçados, registramos essa marca no INPI. O nome da marca, né, a marca Chulé, está protegida em todo o território nacional, mas o nome empresarial Comete Figueiredo Indústria de Calçados Limitadas está protegido apenas aqui em São Paulo. Resolvemos abrir uma filial desta nossa sociedade, lá na cidade de Belém, no estado do Pará, lá na região norte. Um abraço aí a todos da região norte que nos acompanham. Então, neste caso, a abertura da filial vai ser também arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará. Né? E a partir do momento que o ato deliberativo da abertura da filial lá na cidade de Belém é arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, o nome Comete Figueiredo Indústria de Sapatos
limitada também estará protegido no estado do Pará. Se eu abrir uma filial em cada unidade federativa, o meu nome empresarial está protegido em todo o país. Agora, eu preciso abrir necessariamente uma filial para ter o meu nome empresarial protegido em todas as unidades federativas? Não. Basta encaminhar um requerimento endereçado ao presidente de cada uma das demais juntas comerciais, informando que a sociedade foi constituída, teve seus atos arquivados em determinada junta, por exemplo, aqui na JUSESP, e pedindo a extensão da proteção ao nome conferida pela JUSESP às demais juntas comerciais. Não havendo nenhum outro empresário que atue nesses outros estados, né, e no Distrito Federal, se valendo da mesma denominação ou da mesma razão social, o pedido será deferido e a partir desse momento, então, o seu nome empresarial também estará protegido nos outros estados. Certo, senhores? Legal? Bom, fecha aqui para nós. É muito importante, como eu disse a vocês, que a sociedade limitada, que pode adotar tanto a razão como a denominação, necessariamente, né, traga a palavra limitada ou a sua abreviatura pela sigla LTDA no seu nome empresarial. A omissão da palavra limitada no nome empresarial gera responsabilidade solidária e ilimitada daqueles administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Isso é um ponto muito importante, então é essencial a indicação, portanto, da forma societária limitada no nome empresarial. Se isso não for feito, os administradores que empregarem o nome da sociedade sem indicação da forma societária limitada, seja por extenso limitada, seja por meio da sua abreviatura LTDA, respondem de forma solidária e ilimitada com a sociedade. Certo? E para encerrarmos aqui, um exemplo de cláusula, né? Preciso ter, estou preparando o meu modelo, professor, de contrato social, então um exemplo aqui de uma cláusula de nome empresarial. A sociedade gira sob a denominação Comete Figueiredo Indústria de Sapatos Limitada. Tá? Tem outra forma de construir essa cláusula? Tem. Né? A sociedade atua sob a denominação, a sociedade gira sob a denominação, né? Atua sob a razão social, gira sob o nome empresarial. São outras formas de se construir essa cláusula. Certo, senhores? Então, com isso, encerramos aqui nossa terceira aula dentro desse tema de cláusulas obrigatórias. Na nossa última aula desse tema, no nosso último bloco, nós vamos tratar de outras cláusulas muito importantes. Vamos falar sobre objeto, sede social e prazo de duração. Espero por vocês. Tchau, tchau.